Essa barragem vai trazer para uma região de baixíssima infraestrutura, pelo menos mais de 100 mil pessoas, que vão ocorrer numa região sem infraestrutura de saúde, sem infraestrutura de educação, sem infraestrutura de moradia. As consequências nós da Amazônia conhecemos, porque isso aconteceu em Tucuruí, é a geração de um enorme bolsão de pobreza, de crime, de prostituição. Isso, e então se pergunta, ora bolas, quem tem interesse então que essa barragem seja construída? Por que é que essa barragem vai ser construída? É em benefício do povo da Amazônia? Mas se até hoje o linhão de Tucuruí, o linhão que leva energia para o Centro-Sul, passa sobre casas onde não tem energia elétrica. Nas ilhas do lago de Tucuruí, os linhões passam por cima levando energia para o Sul e Sudeste. E, no entanto, não tem luz elétrica nas casas. E, atualmente, também, o governo federal brasileiro é financiador do chamado projeto IRSA, que é o projeto de integração de infraestrutura da América Latina, que é também mais um desses projetos que está em benefício tão somente do grande capital. Assim como a barragem de Belo Monte vai ser construída para que as empreiteiras lucrem, para que as empresas de alumínio multipliquem seus lucros, essa infraestrutura, o projeto IRSA, que tem como a grande construção da ligação para o Pacífico, a transoceânica, que sai do Acre e vai à costa do Peru, e mais um conjunto de estradas que atravessam terras de populações tradicionais, que têm suas terras divididas, que são expulsos, que violam espaços sagrados, tem tão somente, porque para o povo da Amazônia não foi consultado sequer, as pessoas não foram consultadas se querem essa estrada. Porque isso não importa. O que importa é que os produtos de um modelo exportador têm que chegar mais barato do lado do Pacífico para alcançar os mercados do Sudeste Asiático e da China, sem passar pelo Canal de Panamá. É a realização do lucro que comanda. Na verdade, e isso é uma coisa que todo o Brasil tem que ter consciência, a Amazônia vive um regime colonial imposto pelo Centro-Sul do Brasil. A Amazônia é até hoje exportadora de energia, exportadora de madeira, exportadora de minério, de produtos primários, que causam um enorme dano ambiental e não deixam nada para as populações que lá existem e que não são, ao melhor modelo colonial, jamais são consultadas sobre se a Vale do Rio Doce vai abrir mais uma mina de níquel, mais uma mina de cobre, se o senhor Eike Batista, no Amapá, vai construir uma nova mina, se vai se abrir outra frente de bauxita, e nada somos consultados. É como se fôssemos uma colônia, baixo de um mando colonial que nos condena a essa posição de exportadores de matéria-primas, recebendo um enorme fluxo migratório e sem condições de criar sustentabilidade em relação a isso. Esse programa, o programa do IRSA, tem uma consequência, e por isso eu falei no início com relação à Bolívia, à Venezuela, porque esse programa está empurrando esses países onde estão havendo processos de transformação para os braços do grande capital. É preciso entender isso. Ontem, um companheiro da Bolívia estava nos dizendo, o governo Evo Morales, que é um governo do Estado plurinacional, um governo que colocou agora metade do seu ministério nas mãos de mulheres, um governo, portanto, que tem força, mas é um país muito pobre e vive nesse dilema. Pô, você não vai abrir então suas minas de gás, de petróleo? O Brasil poderia, como um país grande, pujante economicamente, oferecer uma outra alternativa, mas não. Nós estamos empurrando esses processos de transformação revolucionária para os braços do grande capital. Estamos empurrando para uma relação de subordinação
subordinação desses países a um projeto hegemônico, de hegemonia brasileira em relação aos demais países pan-amazônicos. E se nós falamos em solidariedade, e se nós falamos, nós temos que compreender tudo isso. Bom, creio que está terminando, né? Enfim, eu queria falar apenas duas coisas, eu acho, não vai dar para entrar, mas Fátima falou dos desafios, uma coisa muito importante, que é o desafio do trabalho. A discussão do trabalho é uma discussão para o próximo período de debate sobre a sustentabilidade vital. E não o trabalho decente, mas também o problema da hierarquização do trabalho, o problema do trabalho que gera alienação, do trabalho que não gera consciência, que não gera libertação. 2, o problema urbano. Vamos nos atentar a isso. Mais de 60% da população da Terra já vive hoje em grandes cidades. No Brasil, 82% da população mora em cidades, mesmo na Amazônia, mais de 60% da população não está na mata, na selva, está em cidades. E boa parte dessa população foi expulsa do campo, expulsa pelo agronegócio, expulsa pelo monocultivo, expulsa pelas más condições de vida e estão em campo, vivendo em campos de refugiados, que são as baixadas, as favelas, a periferia. E como vamos enfrentar isso? E por último, o que eu adoraria dizer, mas é um desafio cultural. Há uma necessidade de repensar o nosso modo de vida, o nosso modo de se relacionar com a natureza, o nosso modo de se relacionar com a produção, o nosso modo de relacionar com o consumo, que são desafios culturais que têm que ser enfrentados desde agora. Eu agradeço, muito obrigado.